Olá, eu sou Vitor Drummond, jornalista e correspondente internacional aqui de Londres, e está começando mais uma edição do Que Está Rolando, a minha seleção de notícias para este começo de semana. Vamos lá, será que tem bomba? Brasil é destaque no mundo por esconder dados de mortes por Covid-19. Já não começamos bem, né? O OMS cobra transparência. Jornais renomados como The Guardian repercutiram a falta de transparência nas informações. O britânico, o jornal The Guardian, diz que o governo brasileiro foi acusado de totalitarismo e censura ao mudar metodologia de divulgação. Eu acho que ele não só é acusado, como é um governo totalitário, como é um governo de censura, como é um governo que só transmite a desinformação, que odeia a ciência e a cultura, como eu sempre falo, e que só tem disseminado a desunião e o ódio na sociedade brasileira. Toffoli diz que atitudes de Bolsonaro trazem dubiedade sobre democracia e pede trégua entre os poderes. Você vê a imprensa internacional falando, você vê um líder do Supremo falando, criticando esse governo, falando de dubiedade sobre a democracia, sobre um governo que só propaga a guerra, e ainda tem gente que consegue defender esse bandido? O presidente do STF defende união entre executivo, legislativo e judiciário para minimizar os efeitos da Covid-19 e afirma que presidente e vice juraram defender a Constituição, coisa que eles não têm feito. Desde o primeiro momento, quando esse Jair resolve participar e apoiar um ato contra a democracia, um ato contra o STF, um ato a favor do fechamento do Congresso, esse homem ele não está jurando defender a Constituição, como ele prometeu. Ele já começa por aí, né? Ele é um canalha, ele é um traidor da pátria, ele é uma pessoa que não leva a sério a importância do cargo federal dele, a importância do cargo de um presidente, a cadeira e a honra que ele tem com todo um povo, inclusive com quem não votou nele. Toffoli afirmou nessa segunda-feira que as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, eu tiraria presidente, porque isso para mim é um nada, além de trazer dubiedade, tem assustado a sociedade brasileira. O ministro, que retornou ao cargo após 2 semanas afastado por problemas de saúde, pediu uma trégua entre os poderes para combater a pandemia do coronavírus no Brasil. A fala ocorreu durante uma live da Associação dos Magistrados, a AMB, em defesa da democracia e do poder judiciário. Coluna de Guilherme Amado na época diz que Bolsonaro quer dar um golpe e democratas devem se unir, diz Arthur Vigílio, o prefeito de Manaus. A Prefeitura de Manaus prega o diálogo com outras forças políticas para a formação de frente ampla contra o presidente Bolsonaro. O Arthur Vigílio Neto, prefeito de Manaus, e um dos tucanos a pregar o diálogo contra as forças políticas em torno da formação de uma frente ampla contra Jair Bolsonaro, decidiu subir o tom contra o presidente. O prefeito, que apresentou esta semana uma queixa-crime contra Bolsonaro por injúria no STF, depois eu digo por quê, afirma não ter dúvida de que Bolsonaro quer dar um golpe e propõe que democratas da direita e da esquerda se unam. Bolsonaro quer dar um golpe, segundo ele, não acho. Segundo ele, segundo a mim e segundo a todos os cientistas políticos sensatos que entendem o golpe democrático e a postura antidemocrática que Bolsonaro tem assumido, Não acho, abre aspas para ele, que teria apoio das Forças Armadas, até porque os militares não apoiariam alguém tão despreparado para governar como ele. Mas é a hora de procurar quem são os democratas. Mesmo que você seja um ferrenho adversário daquela pessoa, mas ele é um democrata, você deve procurá-lo, afirmou o prefeito, admitindo que topa caminhar ao lado até do PT, ainda que não eleitoralmente. É engraçado também eles falarem até do PT, como se só o PT tivesse roubado, como só o PT. Eu não sou petista, não votei em Bolsonaro, nunca votei no PT, mas o PT ele só era um dos partidos, Os partidos de centrão, os partidos de direita, os partidos de extrema direita, todo mundo estava nesse bolo de petrolão, de mensalão, de lava jato. Então é engraçado quando alguém também fala, posso até caminhar ao lado do PT, como se só o PT fosse corrupto, como se só o PT tivesse roubado. Não olhe para 2022. Você tem que olhar neste momento para aliados contra uma tentativa ditatorial. Estou falando de alianças em votações de plenário, manifestações junto à sociedade civil, manifestações para a imprensa. E ele diz que democratas devem se unir. E aí o prefeito de Manaus ele foi ao STF
pela reunião do dia 22 de abril, né, a reunião ministerial, cujo vídeo veio a público e na qual o presidente Bolsonaro chama o prefeito de... Não sei se devo colocar um pi aqui, estava um texto assim na matéria da época, mas o presidente Bolsonaro chamou o prefeito de Manaus de bosta. Bem, sobre saúde, coronavírus, lockdown na Europa salvou milhões de vidas. Quem escreve essa matéria é o James Gallagher, que é o correspondente de saúde e ciência da BBC. Bem, a matéria diz que o lockdown salvou mais do que 3 milhões de vidas do coronavírus na Europa, segundo uma estimativa de um estudo do Imperial College London, e diz que o número de mortos teria sido muito maior se não tivesse o bloqueio. Mas o estudo alerta que apenas uma pequena proporção de pessoas tem sido infectada e que ainda estamos no início da pandemia. Outro estudo argumentou que os bloqueios globais salvaram mais vidas em um período mais curto do que nunca. O estudo do Imperial College avaliou o impacto das restrições em 11 países europeus: a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Alemanha, a Itália, a Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido, até o início de maio. Neste período, até início de maio, cerca de 130 mil pessoas haviam morrido de coronavírus nesses países, e eles estimam que 3,2 milhões de pessoas teriam morrido até 4 de maio, se não fosse por medidas como fechar os negócios e pedir que as pessoas ficassem em casa. Isso significou que o bloqueio salvou cerca de 3,1 milhões de vidas, incluindo 470 mil vidas aqui no Reino Unido, 690 mil na França, 630 mil na Itália, como mostra o relatório da revista Nature. Na capa do jornal O Globo, mais do que números, consórcio inédito de veículos de imprensa dá transparência a dados vitais no combate à Covid. A Folha de São Paulo também traz essa notícia como manchete completa. Dados são fruto da colaboração inédita entre Folha, UOL, o Estado de São Paulo, Extra, o Globo e G1 para reunir e informar números sobre o novo coronavírus em resposta, agora mais um absurdo, às atitudes recentes do governo Jair Bolsonaro. A gestão federal ameaçou sonegar dados, isso mesmo, sonegar dados, atrasou boletins, tirou informações do ar, como constava no domingo, que eles simplesmente eliminaram, editaram, excluíram as informações do número de mortos infectados por coronavírus e deixaram de divulgar totais de óbitos e publicaram números conflitantes. O Brasil é o terceiro país com maior número de mortes pelo vírus e o governo age dessa maneira. Na capa do Correio Brasiliense, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido dos partidos Rede, PSOL e PCdoB e determinou que o Ministério da Saúde volte a informar diariamente, exatamente como vinha fazendo até 4 de junho, quinta-feira passada. O número acumulado de mortes e de casos confirmados de coronavírus deve ser divulgado. A decisão é uma tentativa de obrigar o Planalto a divulgar os dados com transparência, já que na semana passada o governo mudou a forma de repassar as informações sobre a pandemia, excluindo os dados totais e apresentando apenas os números referentes às últimas 24 horas. Você percebe como o governo tenta manipular o tempo inteiro a informação? Como o governo tenta censurar o tempo inteiro o acesso à notícia e à informação? Se isso não é uma ditadura, se isso não é o princípio do que um governo ditatorial, centralizador, autoritário faz, eu não sei como classificar esse governo. Fique bastante atento. Na capa do jornal Valor Econômico, um pool global torna a vacina mais barata. O Brasil terá a opção de comprar uma futura vacina contra a Covid-19 a preço mais acessível se o governo decidir participar de uma aliança, de uma iniciativa da Aliança Global para Vacinas e Imunização, chamada Gavi, e da Organização Mundial da Saúde. Existem hoje 130 projetos de desenvolvimento da vacina contra o vírus. A Gavi criou o Advanced Market Commitment for Vaccine, pelo qual países interessados fazem um pool financeiro para sustentar a produção do medicamento. Espero que o Brasil aceite, um governo que não entende o que é globalização, não entende o que é economia cooperada, um governo que se isola cada vez mais no mundo, na América, na Europa, com a China. E o Reino Unido volta atrás e não vê volta às aulas antes de setembro. O retorno gradual estava previsto agora para até final de junho. O país tem mais de 40,6 mil mortos pela Covid-19. E em São Paulo, por exemplo, o governo já determinou que a reabertura ocorrerá em fases e com turmas reduzidas,
mas a data da volta às aulas ainda não foi definida. No Distrito Federal e no Rio de Janeiro, as aulas também ocorrem de forma virtual, sem previsão de reabertura presencial. É interessante quando o jornalista e a imprensa falam também de aula virtual, lembrando que essas aulas virtuais têm acontecido, pelo que todo mundo que eu tenho conversado, só com as escolas particulares. E o que acontece com as escolas estaduais? Tenho visto os alunos todos sem aula, as escolas não têm plataformas, não têm tecnologia, não têm recursos para disponibilizar um site, para disponibilizar um aplicativo para os alunos, então eles estão sem aula. Imagina o déficit de aprendizado que vai existir comparando os alunos da rede pública com os alunos da escola particular. Isso é muito preocupante, por isso que a gente fala que inclusão é importante, que investimento em educação é importante, que meritocracia não existe, porque esses alunos das escolas particulares vão sair na frente dos alunos das escolas públicas, infelizmente. Os alunos vão ficar muito prejudicados, quem estuda na rede estadual ou de ensino municipal, vão ter déficit de aprendizado, não vão conseguir, provavelmente vão perder esse ano, não estão preparados para esse Enem, esse polêmico Enem. Esse é o mundo em que vivemos, que a gente possa trabalhar para diminuir essas desigualdades, faça a sua parte de alguma maneira. Eduque, contribua, inclua as pessoas, combata o racismo, combata a homofobia, combata o ódio pela cultura, combata a desinformação. Distribua livros nos seus bairros, no bairro onde você mora. Mudar um pouquinho o quadrado que seja, ajuda a diminuir esse impacto. Que tal talvez propor até um grupo de mães e pais que se reúnam para contar histórias, para ensinar para essas crianças da rede pública? Espero que a gente tenha um pouquinho de interesse em transformar com atitudes práticas o dia a dia e a realidade brutal de diferença econômica e social que acontece no Brasil e no mundo. Bem, gostou do vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos, isso vai me ajudar a continuar tirando um pouco do meu tempo para separar essas notícias para você e gravar estes vídeos. Mantenha o distanciamento social, fique em casa, saúde, sucesso, paz e paz.